Bom, eu uso essa expressão terra dos gigantes da saúde por dois motivos. Primeiro, porque quando eu era criança eu assistia um seriado onde pequenos seres humanos viviam numa terra de seres humanos muito grandes, e a terra dos pequenos não era, a vida dos pequenos não era exatamente simples. Eles ficavam correndo pela sobrevivência o tempo todo. E falando da terra dos gigantes, eu quero provocar uma reflexão sobre o que os pacientes e os familiares, os seus acompanhantes, ganham ou perdem com essa evolução, vamos chamar de genética do território da saúde, quando eles buscam atendimento para viver no melhor estado possível de bem-estar. Na minha opinião, o adubo da Terra dos Gigantes tem basicamente 5 ingredientes. O primeiro deles é o empreendedorismo, o segundo o fee for service, hiperinflação, a capitalização da medicina suplementar, basicamente através dos gestores de fundos de investimentos, depois através dos IPOs e do mercado de capitais, e finalmente tem uma eterna espera por um novo modelo de remuneração que substitua o fee for service. Mas quando 55% a 60% da remuneração de um hospital vem da revenda de material medicamento ao PME, quem vai ficar animado para se mexer muito rápido e querer falar sobre o custo certo da saúde que não dependa da revenda? Eu vou falar rapidamente desses ingredientes. Então, o primeiro deles é o empreendedorismo. Tem uma lista longa de médicos e empreendedores que deveriam ser continuamente lembrados. Tem, obviamente, o Dr. Gastão Fleury, que fundou o Fleury na década de 20, mas foi só na década de 60, por uma série de circunstâncias do território, a gente acelera a transformação da saúde, e foram aceleradas por personagens que perceberam o potencial da saúde, sonharam com um padrão de atendimento melhor do que eram oferecidos pelos serviços públicos e pelos filantrópicos naquela época. A gente está falando sobre Golden Cross do Milton Afonso, estamos falando sobre Notre Dame Intermédica, do Paulo Barbante, a marca Unimed, criada pelo Edmundo Castilho, estamos falando sobre a Amil do Edson Bueno, e nesses poucos eu, obviamente, homenageio todos os grandes empreendedores. O segundo tema, além de empreendedorismo, é o fee for service. O fee for service é um modelo muito antigo de remuneração, ele não foi criado agora. Estamos falando sobre contratos entre compradores e vendedores de serviços de saúde, sempre foram estabelecidos com base em tabela de preços. E essas tabelas de preços, desde as primeiras santas casas do Brasil, têm permanecido no mercado e nesse território. O INAMPS, criado pelo governo em 1977, ele não tinha rede de atendimento. Então ele começou a comprar serviços para prestar assistência a toda a população nas redes existentes. E passou a contratar serviços dos hospitais, do centro diagnóstico, dos centros de reabilitação em todas as cidades brasileiras. Os serviços eram pagos através desses contratos com modelos de remuneração baseados nessas tabelas de preços por procedimento. O fee for service. Se hoje ainda tem confusão sobre pertinência, protocolo, sobre o custo certo, desfecho, imagina naquela época, 50 anos atrás. Na década de 70, as operadoras de planos privados que estavam se espalhando pelo Brasil começaram a adotar essas tabelas para remuneração. Mas aí vem um outro bicho no território, que é o bicho da inflação. Essa inflação, nos anos 80, enfim, governos incompetentes e políticos populistas criaram esse monstrinho chamado hiperinflação. Esse monstro desequilibrou todos os preços relativos. E as tabelas de preço do fee for service regiam contratos de compra e venda dos serviços, passaram a ser corrigidas por um tal índice chamado Brasíndice. Um editor passou a publicar mensalmente uma lista de materiais e medicamentos de OPME com preços corrigidos por um índice de correção inflacionária. A lista não incluía consultas, laudos, preços para pagar uma cirurgia, dos honorários médicos, e também não incluía uma lista de preços de tabelas de diárias e taxas. O desequilíbrio do modelo fee for service acabou se aprofundando, porque os gestores de hospitais, para sobreviver, começaram a usar e a majorar as margens de remuneração da revenda de material de medicamento, materiais, medicamentos e OPME, passaram a corrigir mensalmente pelo Brasíndice e colocar um markup cada vez maior, tentando compensar, obviamente, as perdas de uma transformação e de um desequilíbrio de preços relativos de taxas e diárias. Alguns poucos médicos passaram a tentar compensar as perdas desses honorários que eles vinham tendo, estabelecendo relações comerciais não muito republicanas e não muito hipocráticas com os revendedores de materiais de medicamento. Felizmente, poucos médicos. E alguns médicos, gestores e empreendedores, também infelizmente poucos, passaram a fraudar o sistema, apresentando contas ao INAMPS e às operadoras por serviços não realizados. As operadoras passam a ganhar o dinheiro com o processo inflacionário, porque ele recebe dinheiro das famílias à vista e paga a prazo, 60 dias, 90 dias, 120 dias. E ganha no mercado
mercado financeiro. Esse cenário acaba acelerando e também a falta de investimentos na saúde, que não oferece serviços bacanas em um monte de cidades, fazem com que as operadoras passem a aprofundar o processo de verticalização. Todo mundo passa a construir, as operadoras, suas próprias redes de serviços com o lema de entregar o cuidado certo ao custo certo, que não é um lema nem sempre muito praticado. A decisão das Unimedes em Curitiba na década de 90 de verticalizar foi tomada nesse contexto. E aí, Edson Bueno, voltando de uma temporada empreendedora nos Estados Unidos, e o próprio Paulo Barbante, só para citar dois exemplos, começaram a decolar os seus projetos de verticalização construindo suas próprias redes. Então, esses ingredientes, empreendedorismo e fee for service, sem regulação de protocolos e sem avaliação de desfecho, e a hiperinflação, na minha opinião, vão criar o primeiro empuxo para essa aerodinâmica da transformação do território em um território de terra de gigantes, e aí eles são somados, esses ingredientes, a mais dois ingredientes: a abertura do capital do mercado brasileiro para o capital internacional, tanto da propriedade de operadoras quanto da própria propriedade de redes de atendimento. E essas aberturas, elas ocorreram no governo Lula e Dilma e aceleraram as expansões dos aspirantes a gigantes. E aí tem o segundo tema, na verdade é o quinto ingrediente, né, que é a espera eterna de um milagre para virar a chave do fee for service. Os hospitais viraram revendedores de materiais, medicamentos e OPME, face ao achatamento dos preços relativos. Bom, aí de novo vira uma confusão você querer redistribuir o ganho, porque ninguém mais tem muita animação para falar sobre o que é custo certo, o que é cuidado certo ou custo certo, porque agora nós estamos já revendendo material e medicamento, o mercado se acomoda até acontecer o que está acontecendo nos últimos anos, que é uma explosão de custos. Os custos da saúde não param de crescer. Tem evidência de mudanças no modelo de remuneração para a gente transicionar do fee for service para um modelo de cuidado certo ao custo certo, como eu sempre falo? Eu acho que sim. O Sírio-Libanês, por exemplo, o Einstein, tem feito e começaram há alguns anos a divulgar programas de gestão de saúde dos funcionários das grandes empresas, né, do mercado, com o objetivo de monitorar indicadores e promover estilo de vida saudável. Esses hospitais que eu citei, mais outros 4 de São Paulo, começaram há alguns anos também a fazer projetos com grandes seguradoras para definir protocolos de cuidados e padronizar a MATMED ou PME para procedimentos, por exemplo, dentro da área da saúde de cirurgias mais complexas. Isso avançou, mas também não se pode dizer que mudou radicalmente os contratos de remuneração. O DRG é uma esperança, talvez, dos Estados Unidos de classificação de perfis de pacientes e que vem sendo gradativamente implantadas como uma base de diálogo para falar sobre o protocolo, uma base de diálogo para falar perspectiva de alta, mas ainda nós estamos, infelizmente, longe de conseguir transformar o DRG numa base sustentável e universal aqui dentro do Brasil. Essas transformações da tecnologia talvez permitam, que nós estamos vivendo agora, permitam acesso a esses protocolos, a essas formas de classificação, de maneira a transformar o setor. Então esses são os ingredientes que eu vejo no adubo da terra dos gigantes.